Bom, a Camila já falou bem da minha sogra, então agora eu posso falar um pouco mal dela. Tô brincando. Mas nós tivemos recentemente um acampamento lá em Bauru, e o tema do acampamento foi geração relevante. E desde que, na verdade o Thiago já tinha combinado comigo de vir para cá antes desse acampamento, e isso estava dentro de mim desde aquela época. E nós fizemos um vídeo de abertura para o acampamento, eu vou pedir para passar daqui a pouco. Agora, o que isso tem a ver? Eu achei sensacional, e daqui a pouco nós vamos entrar nisso, a ministração da Camila e do Thiago. Principalmente porque hoje eu vou ser o cara que menos vai bater. Sensacional. A Camila bateu mais do que eu, o Thiago chegou e chutou. Pá! Mas como eles falaram, é muito bom, amém? Eu vou pedir para passar o vídeo, eu gostaria que você prestasse bastante atenção no vídeo, mas principalmente no texto que é narrado, depois eu vou estar ressaltando sobre ele, e de fato o tema da pregação vai ser geração relevante. Se der depois para deixar o escrito aí, só para eles ficar com isso daí enfiado na mente, assim, para você dormir e pensar nisso, porque nós somos essa geração, amém? Dá para passar? Deixa eu sentar aqui, do lado do Thiago. A nossa geração mudou. Estamos vivendo uma contracultura daquilo que viviam nossos pais. Estamos vivendo algo novo, uma forma completamente diferente de ver e pensar. Mas diferente de quê? O que não percebemos é que esta forma diferente diverge até mesmo do mundo e do sistema em que estamos inseridos. Diverge até mesmo de nós mesmos. Não podemos mais ser classificados como grupos, porque um grupo ou uma soma de características não nos definem mais. Somos mais do que soma de comportamentos, roupas, gírias ou estilos musicais. Dentro de um fator Melquisedeque escatológico, podemos ver claramente a distinção entre o ter e o ser se tornar latente e anunciar uma mudança na estação. O fariseu e o pecador oravam lado a lado, e ali estava a distinção entre aquele que tinha e aquele que fazia. Hoje as marcas, quem conhecemos, onde estudamos, não nos definem mais. Mas o que nos define é o impacto que geramos nos nossos dias. Cristo veio e claramente fez uma distinção entre título e coração. E a boa notícia é, Ele está voltando para novamente distinguir esta geração. Deixe títulos de lado, deixe estereótipos, deixe grupos e seja você, mas o você que Deus preparou antes da fundação dos séculos. Seja você vivendo o seu propósito, vivendo o seu máximo. Vamos para o alto e avante. Seja esta geração, seja a geração relevante. Aleluia. Eu sei que talvez você não tenha conseguido entender direito tudo que foi falado ali, mas sobre o que eu vou falar hoje. E começa se dizendo, a nossa geração mudou. Por que é que a nossa geração mudou? O que é que tem de diferente na nossa geração? Não sei quantos aqui tem mais do que 20 anos, levanta a mão. A maioria. Mas se você lembrar, há um tempo atrás, a marca que estava na sua camiseta, ou que estava no seu tênis, tinha tanta importância. Se alguém vinha com um Nike dos Estados Unidos, era loucura. Se tinha escrito, sei lá o que na sua camiseta, era desesperador. As pessoas faziam de tudo para ter aquilo daquela marca.
Mas isso não é mais verdade hoje. Hoje não. Hoje você pôs, tá bem, tá bonito, tá de boa. Segundo andar da Renner, não sei se aqui tem, mas lá em Bauru, quem conhece a Renner? Então, na Renner, lá em Bauru, tem um segundo andar. E lá são as mega promoções, entendeu? Camisa R$19. Camiseta R$19. Se serve, tá beleza. Você põe, sai por aí, tá tudo bem. Por quê? Porque o mundo tem deixado, tem vivido uma contracultura daquilo que nós vivíamos, daquilo que nossos pais idealizavam. Então, se você for conversar com o seu pai, dependendo do que você escolheria para ser sua profissão, você seria bem aceito ou não. Dependendo de como você se portava com algumas coisas, você seria bem sucedido ou não para ele. Só que hoje nós não vivemos mais um estereótipo, nós não somos mais colocados dentro de uma caixa. E é interessante que isso acontece não somente dentro do meio cristão, mas acontece no mundo secular também. Você a todo momento vê pessoas diferentes, distintas da sociedade sendo inseridas dentro de um grupo. Vou dar um exemplo para vocês. Se você for trabalhar na Amazon, por exemplo, ou no Google, você não senta mais numa cadeira com um escritório convencional. Para começar, você não tem nem horário para trabalhar definido. Você trabalha o horário que você quer, na onde você quiser, do tempo que você quiser, desde que você produza o suficiente para valer o seu salário. Você pode sentar numa bola de pilates e ficar lá trabalhando. Tem um amigo meu que trabalha com isso, e ele rende mais de noite. Então, ele vai para o serviço 5 horas da tarde, vira à noite e dorme de manhã. Diego, o que está acontecendo? O mundo está mudando. Repete isso comigo. O mundo está mudando. Só que o mundo está mudando, e de fato o mundo lá fora está mudando para pior. Porque o mundo está ficando cada vez mais desenfreado. O mundo está ficando cada vez mais como um cachorro correndo atrás do próprio rabo. É um paradoxo onde ele procura uma liberdade, ele procura tanto a liberdade que ele se torna escravo da liberdade. Existem pessoas que fazem tanto esforço para ser diferentona que no fim ela acaba sendo escravo do ser diferente. Se ela chega em algum lugar e de repente ela se percebe normal, ela se esforça para ser diferente. Ela está sendo ela? Não. Ela está tentando de alguma forma chocar o meio. Agora, essa vontade de chocar o meio, ela é uma reação contra uma época onde viver um formato era extremamente imposto. Abre sua Bíblia, por gentileza, em Lucas, capítulo 18, versículo 9. Nós não somos mais definidos pela roupa que usamos. Nós não somos mais definidos pelos amigos que nós temos. Nós não somos mais definidos pela gíria que nós falamos. Isso era muito marcante até um tempo atrás. Hoje você pode vir mais heavy, amanhã você vem mais bandana na cabeça, skatice e tal. Aí depois você está aqui de social. Hoje nós temos essa liberdade poética de se vestir como queremos. Antigamente, se você gostava de pagode e cruzasse com um roqueiro, era pau, filho. Aonde já se viu? Ah, não, gostava de techno. Ah, é? E aí, e outra coisa era o quê? Era sertanojo. Antigamente, jamais o cara que curtia música eletrônica falaria sertanejo. Era sertanojo, eles se odiavam. Hoje em dia, o sertanejo é mais eletrônico do que qualquer outra coisa. Então, tudo tem se intercambiado. E isso, por incrível que pareça, não é uma coisa que deva nos assustar. Amém? Você chegou lá em Lucas 9. Propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmo por se considerarem juntos e desprezavam os outros. Lucas 18, 9. Amém? Deu para entender? Versículo 10. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar. Um fariseu e outro publicano. Vocês sabem o que é fariseu? Quem não sabe, levanta a mão. Amém, vou explicar. Quem não sabe o que é publicano, levanta a mão. Amém. Fariseu eram pessoas que eles eram doutores de leis.
parafraseando, o trabalho do fariseu era estudar os cânones, estudar a Bíblia e saber sobre ela. O publicano, ele era como se fosse um fiscal da Receita Federal. O trabalho dele era fiscalizar quantas pessoas recebiam e cobrar os impostos delas. Amém? Então era praticamente alguém que tinha, nos dias de hoje, um pastor e um funcionário da Receita. Amém? O pastor tinha o trabalho de conhecer a Bíblia e o outro tinha a função de cobrar impostos. Amém? Cadê? Versículo 11. O fariseu, posto em pé, orava de si para si. Eu acho isso sensacional. Ele não orava para Deus, ele orava de si para si mesmo. Desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Você imaginou que oração sensacional? Você está na igreja e o cara do seu lado está falando assim: Deus, muito obrigado, porque eu não sou igual esse cara que está do meu lado, velho. Pecador, desgraçado. Se fosse eu, já dava logo no meio. Porque pensa, não, eu já sou desgraçado mesmo, velho. Dá um leque nesse cara ou não, dá na mesma. Mas o cara era mais crente que eu, amém? Versículo 12. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto eu ganho. Versículo 13. O publicano, estando em pé, note que ele não estava no formato normal de orar, que era ajoelhado, ele estava em pé. Não ousava nem ainda levantar os olhos aos céus, mas batia no peito dizendo: ó Deus, se propício a mim, pecador. Ou seja, ó Deus, compadece-te de mim, tenha misericórdia da minha vida, olha para mim, eu sou pecador. Então, tinha todo o formato de como deveria ser feito. Sabia todas as técnicas, sabia o que a Bíblia dizia. Na verdade não era a Bíblia, vocês entendem, né? Que era o Pentateuco, etc. Posso falar a Bíblia então, vocês vão entender o que eu estou falando? Ninguém vai se confundir? Amém? Não tinha Novo Testamento na época, amém, irmãos? Qualquer dúvida, escreve no papelzinho, depois o Tiago responde. Então, ele sabia tudo a lei. Ele praticava certinho, é exatamente o que ele disse. Deus, eu não sou igual a esse cara, eu faço tudo certinho. Dou o dízimo certo, e não sei o que tem. Mas esse cara é pecador, adúltero. Ele rouba as pessoas, ele cobra impostos. E o cara do lado, ele simplesmente dizia: ó Deus, realmente eu sou um pecador. Isso me lembra muito o que acontece com Isaías. Isaías, se você começar a ler Isaías, você vai ver em Isaías do capítulo 1 até o capítulo 6, Isaías sangue nos olhos. Dava de dedo na cara do povo, raça de víboras. Mentira, isso daí foi Jesus. Vocês são pecadores. A jumenta sabe quem foi que criou ela, mas vocês não sabem quem é seu pai. Isso era Davi. Aí chega no versículo 6, no ano em que morre o rei Uzias, Davi tem um encontro consigo mesmo. E aí, de repente, que ele diz aquela frase célebre que é: Deus, tem misericórdia de mim, pois sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E aí vem o anjo, toca com a tenaz, pega... Hã? O que eu falei? Cara, desculpa, toda vez eu troco Isaías por Davi. É Isaías. Amém? Lembra que existe um livro sobre ele, não existe o livro de Davi. Tá? É Isaías. Aí ele está dizendo isso daí, e aí o anjo vem, pega a brasa com a tenaz e toca na boca dele, e aí ele fala: quem enviarei, quem admira por nós? Vocês conhecem essa passagem? Se não, vai ler a Bíblia, Isaías. Amém? Estamos numa vigília. E daí, Isaías se depara com isso e ele fala assim: meu, eu sou tão ruim quanto esse povo. Deus, tem misericórdia de mim. E é interessante que a medida dessa constatação faz com que o anjo venha e toque na brasa dele e algo mude na vida dele. E ele começa a profetizar, só que alguma coisa muda nele. Ele não é mais aquele cara que aponta o dedo e fala os pecados dos outros, mas ele é aquele cara que entende e participa, pois sabe que também foi redimido. Amém? Por que que... Quem sabe o que é fator Melquisedeque? Levanta a mão. Amém? Quem não sabe, levanta a mão. É porque acontece de algumas pessoas não saber, nem saber, entendeu? Elas ficam sem levantar a mão. Eu acho interessante, por isso que eu faço as 3 perguntas. O que é um fator Melquisedeque? Eu vou explicar bem rapidinho.
Imagine duas linhas, tipo o timeline do seu Instagram, o timeline do seu YouTube. Você sabe o que é timeline? Aquele negócio lá embaixo. Imagina duas linhas. Uma linha, ela é por alguns estudiosos dita como sendo um fator Abraão. E o que é fator Abraão? Fator Abraão é o plano geral de Deus para a humanidade. Amém? E existe o fator Melquisedeque. O que é fator Melquisedeque? É o plano geral de Deus para os cristãos. Existe, na verdade, um outro fator chamado, que é fator Sodoma, que é o plano geral do diabo para a humanidade. Amém? Mas isso a gente não vai atentar muito. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que, lembra duas linhas? Do fator Abraão para o fator Melquisedeque, existem vários links que pegam tudo que é comum para a humanidade, ou tudo que era um plano geral para a humanidade, e aponte para Cristo. Amém? Vou dar alguns exemplos para você entender. Existia uma tribo na Birmânia, onde eles nunca tinham visto um homem branco. Eles eram negros, e aquela tribo nunca tinha visto um homem branco. Mas existia uma lenda local. E qual era essa lenda local? Um dia vai chegar um homem aqui, e ele vai ser branco, diferente de nós. E ele vai carregar um livro, e dentro desse livro nós vamos ter acesso ao Deus que nos criou. Um belo de um dia, um casal de missionário está passeando com um jipe para fazer missões na África, e aí o jipe dele quebra. E aí uma tribo chega e vê dois loiros do olho azul com uma caixa de Bíblia, com o jipe quebrado. E a hora que esses missionários vão falar de Cristo, eles já sabiam. Por quê? Porque existia aquela lenda. Uma determinada tribo, não lembro onde é agora, mas eles tinham o costume de comer o cérebro de crianças. Então era uma tribo de canibais. E daí o missionário chega para eles e que resolve questionar. Cara, por que é que vocês comem o cérebro de crianças? E daí o cara dessa tribo resolve explicar para ele. Sabe o que é? Porque há muitos, muitos anos atrás, aqui eu vou trocar todos os nomes por Deus, o nome que a gente conhece, tá? Mas eles têm nomes distintos para o que é Deus para eles e diabo, etc. Mas há muitos anos atrás, o nosso povo estava sendo resgatado pelo Deus Pai. E eles tinham como promessa entrar numa terra prometida. Mas daí, no meio do caminho, eles perderam o contato com esse Deus Pai. E daí, o diabo, como eu falei, eles têm nomes distintos, tá? O diabo nos obriga a fazer este tipo de ritual e comer o cérebro dessas crianças, para que não sejamos destruídos por ele. Mas vai ter um dia que o filho desse Deus Pai vai vir na terra e vai reconciliar o homem com o Deus Pai, e não vamos mais precisar fazer esse tipo de sacrifício, fazer esse tipo de ritual, fazer esse tipo de oferenda. Dentro dessa cultura, existia um ponto que apontava para Cristo. O missionário simplesmente só precisou dizer, falou assim, ó, cara, fica tranquilo, o filho já veio. Amém? Amigo meu é missionário no Marrocos, e ele foi lá para pregar o evangelho, e lá o país é praticamente todo islâmico, e lá é proibido falar de Cristo. Então qual foi a estratégia que ele teve? Ele montou uma escola de futebol e vai evangelizando aos poucos, tal. Um belo dia que ele estava lá, ele começa a ouvir berros de carneiro e um cheiro forte de carneiro. Cata o elevador do prédio, desce, e quando chega, o pessoal vindo carregando os carneiros assim. O que está acontecendo? E aí o cara pergunta, ei brasileiro, você já pegou o seu carneiro? Ele falou, para quê? Disse, não, para o dia do carneiro. O muçulmano tem um dia onde o chefe deles lá, que agora eu não sei o nome, ele mata um carneiro, e todo muçulmano mata um carneiro em homenagem ao cordeiro que foi morto por Ismael. Alguém já falou de Ismael? Já ouviu falar de Ismael? Ismael era o irmão postiço de Isaac. Aí o brasileiro simplesmente diz, não, o meu carneiro já foi morto. Foi morto como, brasileiro? É daqui 3 dias a festa. Não, vem cá que eu te explico. Sabe o que acontece? Jesus veio, morreu, ele foi o cordeiro sacrificial, aquilo que se aprende na escola bíblica dominical, amém? Então, existem pontos na cultura que apontam para Cristo. Amém?
Por que eu narrei esse texto como sendo um fator Melquisedeque escatológico? Porque este fator, na época de Cristo, Cristo está fazendo uma distinção entre dois modos de pensar, entre duas culturas existentes na época, entre dois perfis de operação existente ali. Entre o judeu que sabia tudo de lei e se orgulhava do que fazia, mas não vivia de fato, e aquele que não tinha um entendimento, mas tinha um coração completamente contrito a Deus. E aquilo Jesus identifica, ou Jesus lança essa parábola, dizendo que aquela era a separação, ou o pré-anúncio da primeira vinda, ou do que iria acontecer na primeira vinda, que era Jesus morrer e ressuscitar, reconciliar o homem consigo e trazer o seu reino espiritual aqui para a terra. O que eu estou dizendo é que nós estamos exatamente vivendo um fator Melquisedeque como esse. Como assim, Diego? Esta mudança na cultura, e quando eu falo cultura, não é somente na cultura lá fora, mas na cultura eclesiástica também, está novamente preparando a nova vinda de Cristo. Porque hoje em dia não importa mais se você tem 30 anos de igreja, dá o dízimo certinho, se o seu coração não está em Deus. Para Deus não importa qual é a sua característica, a sua credencial, mas importa o quanto você vive para Ele. Não importa se você vem todos os dias na igreja e na sua casa você nem abre a Bíblia. Talvez você tenha cumprido o seu papel direito, mas o seu coração está distante dele. Amém? Eu não estou dizendo que você não tem que cumprir o seu papel corretamente. Eu não estou dizendo que o fariseu estava errado e o outro estava certo. Mas eu estou dizendo que o fariseu, muito provavelmente, ou muito dificilmente seria mudado, mas o outro, porque o ensino pode chegar no coração daquele que tem sede, e dificilmente a sede chega no coração daquele que já está se regalando do ensino. E o que eu acho sensacional da palavra da fé, ou do verbo da vida, ou daquilo que vivemos aqui, né, em todas as igrejas do verbo da vida, é exatamente esta união da fome com a vontade de comer. Ensinar a palavra, mas não ensinar uma palavra para que ela fique somente na nossa mente. Porque afinal de contas, a letra mata, mas o Espírito vivifica. E isso me mostra que nós estamos próximos dessa segunda vinda. Porque Deus está levantando uma geração. E aí entra aquele ponto cultural. O que tem essa geração de diferente? Essa geração não se mistura com aqueles que são parecidos consigo, mas eles buscam dentro de si quem eles são em Deus. E quando eles buscam ser quem eles são em Deus, não importa se faz sentido aonde eles estão ou não, mas importa se faz sentido para com o qual eles estão correspondendo no céu. Amém? É interessante que o chamado profético, ou a unção profética, que é a unção que prepara o anúncio de Cristo, ele não vem com uma carga de falar como as pessoas pensam. Porque, de fato, profecia quer dizer palavra anunciada, e o profeta, ele muitas vezes é conhecido, ou ele é buscado por aquilo que ele fala. Porque as pessoas querem ouvir do profeta aquilo que elas querem saber. Agora, o chamado profético, ele é distinto, ou as profecias, elas são distintas muito mais por aquilo que ela pergunta do que por aquilo que ela fala. Porque se você vê o tempo todo na Bíblia, o chamado profético está questionando o intuito do coração naquilo que é feito. E quando questiona o intuito do coração, tem um único objetivo: levar você a uma constatação de qual lugar você realmente está na esfera divina, na esfera de Deus, na esfera espiritual. Porque quando eu pergunto para você, como é que você tem vivido a sua vida de devocional na sua casa? Você não precisa responder para mim, mas automaticamente bate dentro de você. E é aquilo que o Tiago falou, sobre você ser exortado e ter raiva. E levanta rapidamente dentro de você uma desculpa. Mas sabe o que é? Eu trabalho 15 horas por dia. E aí eu lembro de um cara chamado Smith Glossorf, alguém já ouviu falar dele? Ressuscitou mais de 20. O cara é fraquinho na fé.
Diego, o que tem a ver com ele? Era, ele trocava o almoço por ler a Bíblia. Ao invés de almoçar, ele abria a Bíblia dele e lia. Ele tinha tempo, acho que menos que a gente, né? Mas ele pagava um preço, porque ele tinha sede. Ele não sabia um formato, mas ele tinha desejo. Ele é um cara que nunca escreveu livro, e ele disse que ele nunca iria jamais escrever um livro, porque ele não iria ousar perder algum tempo da vida lendo qualquer outra coisa que não fosse a Bíblia. Ah, Diego, mas esse cara é muito radical. Não. Se não é para ser radical, não vamos ser crente, né? Para que nós vamos ser crente se não tem poder? Então é melhor ser qualquer outra coisa. Porque o evangelho tem poder. A palavra de Deus, aonde é anunciada, ela tem uma carga de poder que reforça tudo que é pregado. Essa é a grande diferença do evangelho. Por que eu sou crente ao invés de ser qualquer outra religião? Cara, porque a deles não tem poder, a nossa tem. Eu prego cura e as pessoas são curadas. Eu prego fé e as pessoas prosperam. Eu prego libertação e as pessoas são de fato libertas. Por quê? Porque existe um poder que acompanha a palavra pregada. E quando eu falo isso, eu estou dizendo que todas as vezes que a palavra é pregada, deve se haver mover. Como assim? Todas as vezes que alguém prega num culto, este culto tem que ter mover. E rapidamente dentro de nós a gente pergunta, por que é que não tem na maioria dos cultos então? Porque nós somos acomodados a esperar que o mover venha de lá, né? Se o cara do microfone se move, eu me movo. Nós não vamos à igreja para abençoar Deus. Nós vamos à igreja para compartilhar o Deus que nós já temos. Então não importa se o cara do microfone se move ou não. Nós podemos ativar a unção sentado no nosso banco. Nós podemos reagir à unção, chacoalhar ela. Seja sincero comigo, mas não levante a sua mão. Quem tomou banho hoje aqui, pensando, mano, o culto vai ser louco hoje. Hoje eu vou lá porque o poder vai me pegar. Quem vem assim na terça-feira? Ou melhor, tem alguém do louvor aqui? Quem vem assim para o ensaio? Nossa, hoje o ensaio vai ser fogo puro. Nossa, a gente vai começar a ensaiar, eu quero ver o manto. Já chega lá, diácono, na hora que a gente cair, você só fecha a porta, para ninguém levar os instrumentos. Não, a gente não vem, na maioria das vezes. Mas isso está mudando. Porque nós somos a geração que vai preparar Cristo. A volta de Cristo. Nós somos uma geração relevante. Nós devemos ser essa geração relevante. Porque ou escolhemos ser, ou vamos estar de fora. Deus vai voltar, eu não vou ser salvo? Vai ser salvo. Mas na hora que chega lá, ele vai falar assim, ó. Caramba, velho. Nem precisa dar uma ajudinha para mim lá embaixo, maluco. Não foi relevante em nada. Só recebeu. Recebeu a salvação e... deixa lá. Eu não quero ser assim, você quer? Porque eu sei que arde dentro de você um descontentamento com o mundo. Você não consegue ver um jornal 15 minutos e falar assim, tá tudo bem. Normal. Moleque de 10 anos tomar um tiro com uniforme escolar? Normal, acontece todo dia. Quê? Menina grávida com 12? Traficante com 9? Não, tá de boa, sempre foi assim. Dentro de você levanta uma ira gospel. Você quer de alguma forma resolver aquele negócio. Não precisa falar para mim. Não precisa falar para mim não. Se você pudesse pegar um traficante no quarto, só você e ele com as mãos amarradas. Você ia dar um beijo nele? Você não ia, irmão. Você ia cheio de porrada. Você até ia pensar assim, não, depois eu me arrependo. Esse cara merece. Você chega na tua casa, tá lá um maluco estuprando sua mãe. Ô, irmão, larga ela aí, vai. Você faz isso? Faz nada. Por quê?
Porque nós não somos programados para ser conivente com a desgraça, com o pecado, com aquilo que tira a gente do prumo, tira a gente do foco. Como que você sabe isso, Diego? Porque eu também fui um crente balangandengo, assim, sabe? Ah, Diego, você já foi crente e foi na balada? Já. E daí? E daí que eu estava lá, infeliz. Aí no dia seguinte você fica mais infeliz ainda, né? Você está lá na balada, pensando em quantas meninas você vai pegar e está lá cantando a música. Porque ele vive. Sai dessa bexiga. Aí o que o crente faz? Bebe mais que os outros. Você tem amigo que desviou, não tem? Ele bebe mais que os outros, aposto quando você quiser. É porque ele está tentando de alguma forma apagar. Está tentando de alguma forma deixar aquela voz que grita dentro dele: se é crente, se é crente, se é crente, meio beudo, entendeu? Ele está tentando de alguma forma acabar com aquilo. Então daí é desesperado. Por quê? Porque ele não se encaixa mais no mundo. Abre a sua Bíblia, eu falei que ia ser rápido. Por favor, em Mateus 11. Fala para mim. Fala para mim, não fala não. Só responde para você mesmo. Quantos ouvem de novo as pregações que tem aqui na igreja que é colocado no YouTube? Porque, cara, eu sou muito abençoado lá. Esses dias o Thiago mandou um link da pregação da Tereza falar para você. Eu fiquei correndo dentro da minha casa. Meu irmão, se a gente... esses dias, lá na igreja a gente tem um canal de podcast. Aí postaram algumas ministrações do acampamento do ano passado e o Thiago pregou. Cara, a pregação do Thiago do ano passado é sensacional, velho. Sensacional. Depois você entra lá e escuta. Só que muitas vezes... né? Sabe como que é, né? Tereza tá lá todo dia, Francisco também. Thiago lá, carinha rosada, agora com barba. Fica imitando Timão e Pumba, vou dar crédito porque ele fala. Irmão. Você chegou lá em Mateus 11? Versículo 7. Então, partindo eles, passou Jesus a dizer ao povo a respeito de João: que saíste a ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Sim, que saíste a ver um homem vestido de roupas finas? Ora, os que vestem roupas finas assistem nos palácios reais. Mas para que vocês saíram? Para ver um profeta? Sim, eu vos digo, muito mais do que profeta. Este é de quem está escrito: eis aí envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará, repete comigo, preparará o teu caminho diante de ti. Pode repetir, gente. Não cai a boca não, vai. Vai, vamos de novo. Eu sei que alguns ficam com medo de cair a boca, mas vai. Este é de quem está escrito: eis aí eu envio diante da tua face os meus mensageiros, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Enquanto você medita nisso que você leu, eu vou beber água, amém? Eu confesso que eu vejo a água gelada aqui, vai me dando uma agonia, porque eu fico pensando assim, ó, caramba, ela está esquentando, ela está esquentando, ela está esquentando. E aí eu fico desesperado para tomar água, então de tomar logo. Repete comigo: a unção de João Batista, a unção de Elias. Esta unção preparou o caminho. Quem... Não, peraí que vocês me pegaram de surpresa agora, nem eu esperava isso. Peraí que eu vou bolar uma coisa legal pra gente repetir agora. Repete assim então: Diego, você tá bonito hoje. Nem assim, Camila, tá vendo? A unção de João Batista preparou o caminho. A unção de Elias. E o que é que tinha de característico nessa unção? Era uma unção que vinha com um único intuito: aplainar os caminhos assolados. Ela vinha com um único intuito: endireitar aquilo que era pregado.
O que é que João Batista pregava? Quem é que conhece a história de João Batista? Quem não conhece a história de João Batista? Quem nem conhece, nem desconhece. É porque não é todo mundo que levanta a mão. Qualquer dia eu vou chamar vocês para ver a reação de vocês. Porque eu faço uma pergunta, aí alguns levantam a mão. Aí eu faço a outra pergunta, outros levantam a mão. E várias pessoas não levantam a mão, nem nenhum, nem outro. E eu fico na dúvida se você conhece ou não. Por via das dúvidas, vou contar novamente a história de João Batista. João Batista, ele era filho de um sacerdote. Fala comigo, filho de sacerdote. Ele tinha por direito o ofício do seu pai. Ele poderia ser um sacerdote também. Ele estudou como um doutor de leis. Ele poderia ser um fariseu. Ele poderia herdar por herança a oportunidade de ter um templo e pregar a palavra de Deus, receber por isso e ser o único ofício dele. O judaísmo, nossa, que palavra esquisita que eu falei. O judaísmo, ele tinha algum conjunto de regras que deveriam ser cumpridas. Por exemplo, não podia tocar em porco. Eu não comia comida de porco, amém? Quem gosta de torresmo aqui, ó? Se fosse judeu, já era, não podia comer torresmo nem a pau. Então ele tinha algumas características que ele não podia fazer. Agora, João Batista, quando chega nessa época, ele resolve que ele vai ser como todo mundo? Não, João Batista resolve que vai ser diferente. Ele se veste com uma roupa completamente diferente. Hábito alimentar de João Batista. Ele comia mel com gafanhotos. Ele tinha a oportunidade de pregar no templo, no conforto, mas ele resolve pregar onde? No deserto. Ele simplesmente sai e vai lá para o meio do deserto. Mas João Batista vai pregar uma palavra que todo mundo quer ouvir, não vai? Vai, cambada de desgraçado, se arrepende do que você vive. Era isso que João Batista pregava. Essa vida sua é uma desgraça. Você fala que é alguma coisa e não é. Raça de víboras. Se fosse hoje, falar assim, seu lixento. João Batista está pregando isso. No meio do deserto, vestido esquisito e comendo coisa esquisita. E daí Jesus diz o seguinte: o que é que vocês saíram para ver no meio do deserto? Um caniço agitado pelo vento. Um caniço é tipo uma cana, bem fininha. Vocês sabem o que é? Quem falou não? Tipo, vocês sabem o que é taboa? Meu Deus, gente, vocês aqui de São Paulo têm que entender essas coisas. Imagina uma cana bem fininha, uma cana fina. É uma cana bem fininha, um caniço, que ele é agitado pelo vento. Então bate o vento e ele para o outro lado, amém? Então ele fala o seguinte: vocês saíram do meio do deserto para ver uma cana que era agitada pelo vento. Vocês foram ver o profeta? Ele é muito mais do que um profeta. Em outras palavras, não importa se você tenta ou não se adequar ao seu meio. Quando você resolve se adequar ao reino dos céus, vivendo, crendo e falando as mesmas coisas que os céus falam, as pessoas vão parar para te ouvir. Você não precisa ter um formato, ou você não precisa ter uma conversa comum para ser ouvido na sua faculdade. Basta você falar do poder de Deus, e seja ele muitas vezes com uma palavra dura para o pecado. As pessoas vão parar para te ouvir. Porque o mundo está buscando aqueles que amam de verdade. E como foi dito, o que ama de verdade fala a verdade. Sendo duro ou não. Então não cabe mais na igreja de Cristo, na verdade, o Tiago falou sobre crente 007, eu acho que na verdade nós temos que ser o crente 007. Por quê? Licença para matar. É ou não é? Essa era a característica do James Bond. Ele tinha licença para matar. E nós temos essa licença. A gente pode chegar no lugar aí, sacar nossa arma e plá, 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 plá. Se arrepende, se converte, aceita Jesus. Entendeu? Ora em línguas agora, rapaz! Claro que não assim, né? Não é por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor. Não somos aqueles que acusamos as pessoas, mas nós estendemos o amor de graça, assim como nós recebemos. Só que amar o pecador não é amar o pecado e nem ser conivente com ele.
Os caras podem falar assim, ó, truta, eu te amo, velho. Mas sair pra beber com você não dá. As meninas podem dizer, né? Porque hoje em dia as mulheres estão mais doidas que os homens, né? Ai, menina, não sei como vocês se chamam, né? Amiga, sua louca. Eu te amo, mas ficar correndo atrás de homem não dá. Desesperada pra beijar. Não, mano, não. Miga, sua louca, eu te amo, mas essa saiainha aí, velho. Misericórdia, filha. Vai pôr roupa, maluco, tá doido? Pega aqui meu top, que é maior do que sua saia. O que é que elas querem com isso? É aplainar os caminhos para a volta de Jesus? Não. É preparar a volta? É ser uma geração relevante? É ser aquele que prepara a volta de Cristo, que toma o seu chamado, que pega toda a sua vida e coloca ela numa causa que é muito maior do que si mesmo? Porque como já foi falado aqui, nós não recebemos para pregar o Evangelho. Ninguém ganha para pregar o Evangelho. O próprio Paulo diz isso. Ah, mas o cara é ministro em tempo integral, ele tem um salário. Sim, ele tem um salário, mas aquele salário supre as necessidades dele. Ele não ganha para pregar o Evangelho. Agora, tem uma coisa. Nós fomos comprados para isso. Você não ganha para pregar, mas você foi comprado para isso. Você não é o principal da ação, mas você é um instrumento para. Alguém te comprou para que você pregue o Evangelho. Para que você viva o Evangelho. De uma maneira íntima, de uma maneira legítima, de uma maneira relevante, de uma maneira proposta para ser profunda em Deus. Com movimento, com intensidade, com abnegação total de si mesmo. Vivendo Jesus de uma maneira tão desesperada que vamos ter crise de abstinência de Deus. No meio da tarde, assim, ó, você vai ficar desesperado. Cara, eu preciso orar, misericórdia, velho. Posso ir lá no banheiro? Pode. Você vai lá, você não vai nem fazer nada. Você só vai lá orar em língua, 5 minutinhos. Aí você toma a sua dose e volta. Ufs. Eu vou te dizer uma coisa. Essa geração existe e está se levantando cada vez mais. A pergunta é, você vai fazer parte? Porque eu vou, maluco, eu vou. Eu vou entrar em lugares e as pessoas vão cair quando eu chegar. Eu vou tocar, esbarrar em pessoas. Eu imagino o Thiago, velho, andando lá no calçadão lá. Vocês sabem, aqui tem o calçadão. Tem lá o... perto da ladeira Porto Geral lá, como chama? 25. Aí o Thiago tá lá assim, procurando coisa pra Laura. Aí ele tromba com a tiazinha, que tava curvada. Aí ela já... Opa! Ô filho, deixa eu carregar essa sacola aí. Já, plá, joga nas costas. E aí você, o que aconteceu? O que aconteceu, Érica? Sei lá. Viver o Evangelho não é esforço. Tem crente fazendo força, parece que vai parir um filho para ter fé. Ah, eu creio. Eu perdoo. Eu sou grato. Eu honro. Honrar é um parto. Por que honrar é um parto? Porque não tem vida. Eu falei que ia falar mal de você, Lu. Eu falei que ia falar mal de você. Às vezes tem pessoas que acabam com o seu sonho. Tô brincando. Mas, só falando sobre aquilo que já foi pregado hoje. Eu lembro até hoje, uma das palavras de exortação ministerial que eu tive, aconteceu com ela. A gente estava no acampamento. É sério, a gente estava no acampamento, não sei nem se eu já contei isso. Mas a gente estava no acampamento e Deus mandou falar alguma coisa para Camila, eu só era namorado dela. E eu confesso que eu não tive coragem, não. E eu não tive coragem, tá, mas eu estava perto assim, daqui a pouco eu escuto ela falando para Camila, aquilo que Deus mandou eu falar para ela. E na hora que ela acabou de falar assim, né, a Espírito Santo falou assim para mim, falou assim, gente, Deus não fala esse tipo de coisa, entendeu? Mas é praticamente como eu entendo. Vai, otário.
Eu queria falar, só que você foi frouxo. Ela não ia ficar sem ouvir. Outra pessoa falou. Cara, dói isso, você não tem nem ideia. Eu falei assim, nossa Deus, eu não sou tão ruim assim não. Eu falei assim, não, não é, mas foi. Agora você foi. Como o Thiago falou, vergonha está na carne. Sabe por que a gente tem vergonha? Porque nós não morremos para nós mesmos. Então a gente sempre pensa em como viveremos com a repercussão daquilo. Por que a gente pensa como vai viver com a repercussão daquilo? Porque a gente não entendeu que já deveria ter morrido. Um defunto tem vergonha? Já chegou no velório, o cara lá tá... olha, tá coradinho, tá com vergonha. Você faz o que você quiser com o defunto. Entra no velório, dá um tapa na cara do defunto. Vê se ele reage. Os parentes vão te espancar, mas... ele mesmo não vai fazer nada. E não é assim. Olha que fator Melquisedeque para o corpo de Cristo. Porque eu vou e ofendo o seu irmão. Mas ele é crente e não fala nada. E você que está do lado fala assim, rapaz, o cara não é assim não, velho. O cara faz perguntas que eu tô brincando. Só os homens sabem. O cara é ponta firme. Vou naquela igreja sua lá não, pastor rouba. Cara, fala isso não, velho. O cara tá pondo do bolso lá. Eu ouvi esses dias e achei sensacional. Que nós crentes temos mania de falar mal da igreja, né? E a gente esquece que a igreja é a noiva de Cristo, né? E a gente acha, no fundo, que Deus fica contente com a gente quando a gente fala mal da mulher dele. Né? Porque tem um monte de igreja aí, e Deus está lá, contentão. Ah, isso, fala mal da minha mulher mesmo. Não critique os outros no Facebook, não, isso é tão feio. Não fala da igreja dos outros. Não fala do seu irmão gospel. Antigamente eu tinha essa mania de entrar em debates online. Entrei em vários por causa do Thales, gente. Confesso. Porque o nego adorava falar mal do Thales. Cara, ele tá pregando mais do que você, maluco. Meu Edir Macedo. Vocês sabiam que existe mais igreja universal do que McDonald's? Se faz certo ou se faz errado, não é problema teu. Não importa que ele está pregando o evangelho mais do que você. Quer dizer, mais do que eu. Então, a gente tem que entender que nós fazemos parte de uma geração que ela é relevante e não reclamante. Nós fazemos parte de uma geração que é diferente e não que procura a diferença. Nós fazemos parte de uma geração que se torna distante do mundo e não que insere o mundo dentro da igreja. Nós fazemos parte de uma igreja ou de uma geração que está construindo algo com solidez. Deu para entender o que eu falei? Ficou esquisito no meu ouvido. Com solidez, porque está firmada na rocha. Nós amamos e vivemos. Nós procuramos conhecer Deus. Não pelo que Ele faz, nem pelo que Ele fez, mas por quem Ele é. E quando a gente entende isso, nós não somos mais aquele que fala assim, mas eu faço tudo tão certinho. Não, a gente vai ser aquele que fala assim, Deus, eu te amo. Muda o que precisa mudar. Porque eu quero morrer para mim mesmo. Pode se colocando de pé. Eu acho muito interessante, e eu confesso para vocês que em minha jumentice acadêmica, eu nunca tinha me atentado para que relevante faz menção a relevo e que relevo é uma montanha. Eu sei que é engraçado, né? Não é, faz, nossa, como é que burro, mas nunca tinha me atentado, entendeu? Mas quando o pregador no evento falou isso, sobre o relevo ser uma montanha, o Espírito Santo me ilustrou uma coisa que eu queria ter falado aqui, de fato estou falando e vou falar, que é sobre um subir da palavra e um descer do Espírito. Como assim? Imagine uma montanha. Então a palavra é aquilo que te coloca
lá no alto da montanha. E o Espírito é aquilo que pega você e faz você descer correndo, ou descer de asa delta, desça do jeito que você quiser, desde que seja rápido. Amém? Você já viu o bêbado descendo na descida? Um passo depois do outro, né? Com cuidado, assim. Não, filho. Ele desce rolando. Mas, Diego, por que você falou de bêbado? Porque quando nós nos embriagamos no Espírito, a palavra de Deus faz tanto sentido dentro de nós, que não dá para ser aquele bêbado no canto. Você já fica logo aquele bêbado escandaloso. Ah! Aleluia! A palavra te levanta e o Espírito faz você viver. A palavra te levanta e o Espírito faz você se mover. Faz você ser firme, constante, intenso, poderoso. Faz você crescer e avançar. Faz você ser relevante para mudar a visão das pessoas sobre as coisas. Certa vez eu ouvi num TED Talks o seguinte, que você não precisa mudar o mundo para mudar o mundo. Basta você mudar a visão de uma pessoa sobre o mundo, você mudou o mundo inteiro daquela pessoa. As pessoas estão lá fora, desacreditadas do mundo. E nós temos um mundo tão poderoso e não apresentamos para ela. A gente tem que se abraçar com essas pessoas e dizer, cara, você vai buscar a Deus comigo. Eu vou buscar a Deus hoje, você vai buscar comigo. Como assim? Larga esse cachimbo aí. Larga esse baseado. Hoje a gente vai orar. Hoje você vai ver coisa mais doida do que você via quando você usava droga. Como assim? Fica só vendo. Pá, põe a mão, o nego cai. Ô louco, maluco. Não, traz um amigo seu do mundo aí para a igreja, você vai ver se ele não vai ficar escandalizado. Ele vai para as raves e não se escandaliza. Mas ele vai chegar aqui e vai ficar, que isso, maluco? Vai se afastando assim, né? Começa o culto aqui e termina lá na porta, só. Com medo do trem pegar ele. Mas está chegando o dia onde o trem vai pegar a gente em todo lugar. Nós não somos a geração que vai ter vergonha de meter a mão na cabeça dos outros no metrô. Plá! No hospital, no trabalho, na faculdade. Na hora que aquela menina entrar lá com a pombagira lá. Fia, vem aqui um pouquinho, vem cá. Manifesta! Sai, sai, sai! Não é legal, irmão, não é legal. Mas às vezes, você imaginou o choque na classe? Na sua classe? Professora preparando para entrar. Aí você chega... Você não precisa muito não para o diabo manifestar. É na hora que você anunciar que é crente, fica a dica, se ninguém, como o Diago falou, se ninguém sabe, você não está anunciando. É já que se manifesta. E daí se manifestou, de boa, acabou, você já vai lá e prega. Está vendo isso daqui? E poder espiritual. Vocês podem entender do que vocês entendem aqui, mas de espiritual, entendo eu. Tá com problema na sua casa? Tá, vem falar comigo. Eu oro e resolve. Ou você vai falar assim, ó, tá com doença? Tô. Vou chamar o Tiago. Tiago, vem cá. Ah, irmão, relevante, misericórdia. Eu garanto para você que nas primeiras vezes você nem vai acreditar que vai acontecer. Mas acontece mesmo assim. E daí você começa a ficar empolgado. E aí você já começa a ficar doido, louco, igual Paulo. Quer? Não. Quando eu estou fraco, o poder de ser aperfeiçoado na minha fraqueza então eu quero mais ser fraco, então. Como assim? Não, quando eu estou com vergonha, Deus se manifesta. Então se eu tenho vergonha, é aí que eu falo de Deus. Faz sentido? Faz mesmo? Vamos ver daqui a pouco, na hora que a gente começar a orar. Se faz sentido. Fecha os olhos. Alguém faz um barulho aqui para nós? Irmãos, a palavra foi pregada.
Se eu preguei bem ou mal, não importa, eu preguei a palavra. Você tem o direito de pegar ela e colocar ela em movimento. Com tanta força que vai chacoalhar o reino dos céus. Vai chacoalhar o Espírito. Você acha mesmo que Deus está lá em cima, no seu trono, falando assim, nossa, esses mané orando até 2 horas, eu não vou descer hoje lá não. Tá tarde, vou dormir. Você acha mesmo? Você está aqui até agora ouvindo a palavra e Deus não quer se manifestar? Você acha mesmo que você está adorando a Ele e Ele não quer resolver um problema seu? Não, resolver para Deus não é problema não, afinal de contas Ele já resolveu. Somos nós que precisamos entrar nisso. Feche seus olhos.